E aí, tudo certo? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje, eu quero falar aqui com você a respeito de três coisas. Eu já vou começar aqui utilizando a minha folhinha. E a primeira delas é a restrição em projetos. A segunda é o triângulo das restrições. E a organização do pensamento. E para falar sobre essas três coisas, eu vou aqui iniciar trazendo um contexto. E esse contexto está dentro de uma linha do tempo. E essa linha do tempo, ela se encontra em 2024. O contexto é referente ao ano de 2024. E essa ideia de começar trazendo um contexto aqui para você, de começar os meus vídeos trazendo um contexto para você, isso não é algo que eu inventei, não. Eu aprendi com duas pessoas. A primeira foi o Elton Luiz, que ele fala o seguinte, que uma das melhores formas da gente começar trazendo um conteúdo, trazendo algo, é contando uma história. Ou seja, trazendo um contexto em que você viveu. E é por isso que na maioria dos meus vídeos eu busco fazer isso. E quando eu não faço isso, não é por questão de malícia, talvez seja só por ignorância minha mesmo, mas a maioria dos meus vídeos eu busco lhe trazer um contexto para que você possa ir entendendo melhor as coisas. E a segunda pessoa que eu pude aprender também com isso foi o padre François, em um dos seus cursos. E num dos cursos que eu faço dele, ou que eu tenho dele, ele fala o seguinte, é muito relacionado à questão dos sentimentos e das paixões. Ele vai dizer o seguinte, falando aqui simploriamente, que os sentimentos, as paixões, elas são neutras, para que a gente possa entender bem se um sentimento é bom ou ruim, depende de um contexto. Por exemplo, se uma pessoa sente raiva porque uma pessoa próximo dela conquistou algo, sei lá, um carro ou um emprego ou alguma coisa, e ela acaba sentindo raiva porque aquela pessoa conquistou aquilo e ela não conquistou. Então aí existe um princípio da inveja, a questão da inveja. Então, nesse contexto, a raiva é algo ruim. Mas se porventura uma pessoa vê que alguém está batendo ali num parente seu, uma pessoa próxima sua, uma pessoa que você ama, e você sente raiva por aquilo, então podemos dizer que isso é uma raiva boa, quer dizer que, de fato, os seus sentimentos estão ordenados, porque não é, é bom bater em alguém que a gente ama. Então, os sentimentos, eles dependem de um contexto para que a gente possa discernir se é algo bom ou algo ruim. Dito isso, só para você entender essa ideia de sempre eu vim aqui trazer um contexto nos vídeos que aqui eu compartilho com você. Pois bem, então vamos lá. Em 2024, eu estava envolvido em um projeto. Esse projeto era uma obra de esgoto. E um certo dia ocorreu a situação de que
Quando a equipe estava lá fazendo a escavação de uma vala, aconteceu de ter uma galeria. E aí você pode pensar, pô, mas galeria em ambientes urbanos é o mais comum de acontecer. E você está correto. Só que acontece o seguinte, a gente tinha um qual é a palavra que pode dizer? A gente já tinha catalogado todas as galerias que estavam ali no entorno daquela obra. A gente não, o projeto que a gente recebeu já estava com a catalogação de todas as galerias ali que estavam no entorno daquela obra, porque a, a equipe que eu estava envolvida era a equipe, de fato, de execução da obra. O projeto vinha de outra, outro setor. E às vezes, quando nessa dinâmica de obra, não é só uma única equipe que está envolvida. Existem muitas partes interessadas, os famosos stakeholders. E nesse projeto já tinha a catalogação de todas as galerias que eram para estar ali. Só que aconteceu o seguinte, que quando a equipe estava escavando, teve uma galeria que não estava catalogada. E você há de concordar comigo o seguinte, e esse é um dos terrores dentro do planejamento. Vou até escrever aqui, se esse meu pincel ajudar. Ajudou. Terror dentro do planejamento. Que é, vou escrever aqui, os imprevistos. Tem um outro vídeo que eu gravei aqui nesse canal, vou deixar aqui, o link vai aparecer à minha esquerda, depois, se você quiser, você pode clicar para assisti-lo. E um dos grandes terrores do planejamento é isso, os imprevistos. Nesse outro vídeo eu falo mais profundamente, podemos dizer assim, sobre isso. E você há de concordar comigo o seguinte, e também você pode não concordar, você é livre para isso, que quando a gente espera por algo, ou já sabe que aquilo vai acontecer, a sensação ela é diferente de quando algo acontece de forma imprevista. As, a gente acaba mais reagindo do que agindo. E isso é uma das coisas que eu vou falar mais para o final desse vídeo. E o imprevisto que aconteceu foi o surgimento lá de uma galeria. E essa galeria, ela, na verdade, eram duas tubulações de diâmetro de 1.200 milímetros cada. E essas tubulações, elas estavam passando transversalmente aqui na vala que a equipe estava escavando. E a vala aqui, quando eu falo, é o espaço que estava sendo escavado. E essa vala, ela variava ali entre 2,10 m e 2,50 m. E quando essa, essa, essa galeria foi encontrada, ela provocou a situação de um que é o primeiro ponto aqui que eu quero falar com você, que é sobre a questão das restrições dentro de um projeto.
Quando a gente planeja um projeto, a execução de um projeto, ele sempre vai ter a questão das suas condições limites, no sentido do que não pode ser excedido, da qualidade que deve ser seguida, dos padrões que devem ser seguidos, do quanto isso pode ser gasto, do quanto isso não pode ser gasto. E aqui eu falo muito num contexto de projetos em que a, a situação são obras, mas isso também creio que se aplica em inúmeros outros projetos. Sempre tem a questão de uma restrição ou de uma condição limite que deve ser seguida. Um projeto ele não está, podemos dizer assim, num campo amplo demais. Ele é delimitado para ser executado ali num campo restrito. Por exemplo, aqui eu vou fazer uma figura abstrata para melhorar essa explicação. Por exemplo, um projeto ele foi criado para ser executado numa condição limite que ele deve ser feito aqui dentro desse quadradinho, podemos dizer assim. E quando ele tende a ultrapassar esse quadradinho, existem o que a gente pode chamar das que isso ultrapassou as condições limites. E essas condições limites, elas estão ou elas sofrem uma dependência da ideia do triângulo das restrições. E como é esse triângulo das restrições? Eu vou ilustrar ele aqui para que você possa entender. Triângulo das restrições, onde a gente tem a seguinte figura. Não é a das melhores figuras, mas eu creio que vai ficar bom o entendimento. E aqui eu vou numerar cada um aqui desses triângulos. 1, 2, 3, 4. E o triângulo 1, ele tem a questão da imagem, imagem e reputação. A imagem e reputação que aquele projeto quer transmitir. O 2, ele está relacionado aos riscos. O triângulo 3, a questão do valor. E o triângulo 4, a qualidade. E tudo isso, ele depende da questão, ou tem uma dependência com o escopo, o custo e o tempo. E quando um projeto tende a sair, por exemplo, ali da delimitação inicial que se foi feita, deve se fazer essa questão da adequação para ver se isso vai afetar o tempo. E o tempo aqui, ele afeta a imagem, o risco e a qualidade. Ou se vai afetar a questão do custo, e o custo está muito relacionado, influencia, na verdade, essa palavra, influencia muito na questão também da imagem, do risco e do valor, ou se isso vai afetar o escopo, e o escopo está
influencia na questão da qualidade, do risco e do valor. Quando um projeto ele tende a sair do quadradozinho ali que ele foi delimitado, e o mais comum é que ele saia daquele quadradozinho ali que foi delimitado, tem que se buscar fazer essa adequação, adequação para que as coisas não gerem impactos desnecessários dentro do projeto. E o triângulo das restrições nos ajuda a entender melhor o que cada ponto pode influenciar dentro das três, das três grandes pilares, podemos dizer assim, dentro de um projeto: o tempo, o custo e o escopo. E tendo esse entendimento do triângulo das restrições, a gente pode ir para o nosso terceiro ponto, que é a organização do pensamento. E aqui eu volto para essa figurazinha aqui da tubulação da galeria que foi encontrado na vala. Naquela ocasião, as possibilidades ou as opções que se tinham para se fazer resolver o problema, e o meu pincel preto aqui, ele não quer funcionar, eu vou do vermelho. As opções que se tinham eram as seguintes: a criação de um sifão invertido. E como era que funciona esse sifão invertido? Ele funciona basicamente assim: um poço de visita é instalado antes, alguns metros antes da inferência. Interferência aqui. Os, a galeria de 1.200. Com esse poço de visita instalado, a tubulação ela passa por baixo da, das interferências. E depois que ela passa por baixo das interferências, é criado um novo poço de visita, e desse novo poço de visita é se colocado uma nova tubulação a uns centímetros acima. Por quê? E é e é para isso que funcionou o sifão invertido. Na situação, lá no contexto, a, a rede de esgoto que a gente estava executando tinha diâmetro de 800 milímetros. Tinha de 600, mas era em outro trecho, não era nesse trecho. E a ideia de se criar um sifão invertido era para que a vala não se aprofundasse demais. Porque se ela se aprofundasse demais nesse ponto, todos os demais iam sendo aprofundados e não chegaria na cota correta onde ela deveria chegar. Por isso, pensou-se na ideia de se criar um sifão invertido, onde a tubulação passaria por baixo das interferências e depois ela, os dejetos poderiam ir subindo aqui por gravidade até chegar de novo à tubulação. Só que acontecia o seguinte: a declividade daquela rede era muito pequena, era em torno de 3% ou até menor que 3%.
era em torno de 3%. E se fosse utilizado essa opção, aconteceria de que os materiais poderiam ficar presos aqui à medida que o tempo fosse passando, o e dentro da pode acontecer de terra e galhos, isso poderia ir se acumulando, e aqui seria um ponto de difícil manutenção depois outras para situações futuras. E a outra opção que se tinha era de criar uma caixa de passagem. Caixa de passagem não, uma caixa compensatória. Caixa compensatória. A terceira opção era criar uma pequena estação elevatória. E a última opção que se tinha era parar com a rede ali mesmo. A primeira opção era passar com a tubulação por baixo. A questão do sifão invertido ia fazer com que a tubulação passasse por baixo da interferência. A segunda opção, que era a caixa compensatória, ia fazer o seguinte. Eu vou desenhar aqui. Aqui vai ficar bom, eu acho. Vai fazer o seguinte, aqui vem a tubulação e aqui é criado uma caixa compensatória onde temos as manilhas da galeria, e essas manilhas, elas seriam rompidas aqui nesse espaço. E essa caixa compensatória ia servir para o quê? Para quando a água da chuva que corresse por por essas manilhas, elas não se dispersassem para outros sentidos. Elas iam ficar aqui nessa caixa compensatória e depois seguiriam o seu fluxo normal, podemos dizer assim. E a tubulação passaria aqui por dentro desta caixa compensatória e seguiria a sua linha normal, o que estava planejado para ser executado. Seguiria a cota correta. A outra opção era criar uma pequena estação elevatória. E a criação dessa pequena estação elevatória, ela iria fazer o seguinte: ao invés da tubulação passar por cima, a estação elevatória faria com que a tubulação viesse aqui por cima, porque o, o fluxo que ia chegando aqui iria para essa caixa compensatória que seria bombeada para a parte de cima. E dessa parte de cima, ela seguiria para o seu destino, onde seria criado um novo posto de visita e a cota continuaria sendo seguida. E a quarta e última opção era parar com o projeto, com a execução do projeto ali mesmo. Mas essa não era essa quarta opção aqui, não era o interesse dos envolvidos ali naquele projeto. E diante dessas três situações possíveis, foi de fato organizado um pensamento para que a melhor opção naquele contexto pudesse ser tomada. A primeira opção, ela
foi descartada em virtude da declividade que a tubulação já tinha naquele dado momento. E se fosse passar ali por baixo daquela interferência, poderia causar esse acúmulo de dejetos que depois, com o tempo, iria fazer com que a rede ficasse obstruída e ali ia ter uma dificuldade de manutenção. E a terceira opção, a criação de uma pequena estação elevatória, iria elevar demais o custo daquele projeto. E isso não seria é, compensado, seguindo a ideia do triângulo das restrições, não teria uma compensação adequada. Então, a melhor opção para aquele contexto foi a criação da caixa compensatória, porque assim conseguimos compensar bem as coisas, podemos dizer assim, e o projeto ele foi concluído. Em um outro vídeo, eu posso vir aqui mostrar para você a questão do cálculo orçamentário dessa caixa compensatória. Se você tiver interesse, eu posso vir aqui e gravar um vídeo a respeito disso. E tudo isso, ela só foi essa tomada de decisão quando a situação lá ocorreu, ela não foi resolvida ali de bate-pronto. Não, precisou se ter uma organização do pensamento. E esse terceiro ponto aqui que eu queria falar com você, muitas das vezes, quando um imprevisto surge dentro de um planejamento, a gente pode querer mais reagir do que agir. E quando a gente reage, a gente acaba esquecendo de raciocinar sobre algumas coisas. E tem um livro que eu estou lendo esses dias, que é Um Ano em 12 Semanas. Esse é o nome do livro. E ele vai falar o seguinte, e isso está muito relacionado também com o que eu quero falar com você aqui hoje, que é o outro ponto desse vídeo, da organização do pensamento. Vou colocar aqui esse outro papelzinho aqui, vou afastar essa outra folha aqui, para que você possa ir observando. Vai falar o seguinte, que tem uma sequência das coisas acontecerem. Eu acho que isso pode ficar, podemos dizer assim, uma sequência, que é o seguinte: pensamento, ação e resultado. O nosso pensamento influencia demais no nosso resultado, porque as ações que nós tomamos, elas dependem dos pensamentos que nós temos. E muitas das vezes, quando a gente só reage reage a uma situação ali, a um imprevisto, querer fazer ou querer resolver ali de bate-pronto, a gente acaba não pensando muito bem nas coisas, podemos dizer assim. Diante da situação que se foi apresentada, se ali no calor do momento, a situação ou a opção tomada fosse tomada de forma reativa, ela talvez não seria a melhor opção. Por isso que faz necessário essa organização do pensamento. E essa organização do pensamento, ela parte da nossa razão até de fato chegar no ato corporal.
tem um outro vídeo aqui do canal que eu gravei falando sobre isso, sobre essa estrutura que parte da razão até chegar no ato corporal. Parece algo meio filosófico, eu até peço perdão aqui para todos os filósofos ou pessoas que tenham afinidade com a filosofia, se eu faria alguma besteira nesse outro vídeo. Se eu falei, foi por pura ignorância minha, não foi por malícia. Mas nesse vídeo eu falo um pouco dessa estrutura, da questão de buscar partir da razão até de fato chegar no ato, na, no ato corporal, podemos dizer assim. E perceba, tanto a restrição em projetos e esse entendimento do triângulo das restrições, isso tudo já é meio que uma organização do pensamento. Porque tudo isso vai ajudando a, de fato, e percebendo qual o melhor caminho a se tomar diante do imprevisto. Se eu e todos os envolvidos que estávamos lá naquele projeto, a gente tentasse ali fazer as coisas de bate-pronto, talvez a opção tomada não tivesse sido a melhor. E muitas das vezes, dentro de um ambiente de obra, a gente é muito forçado, talvez não é forçado, mas muitas das vezes as pessoas esperam que a gente dê ali uma resposta de bate-pronto para as coisas, para que elas de fato sejam tomadas. E isso, eh, avaliando friamente, talvez não esteja errado, mas para que essa ação de bate-pronto ela possa ser tomada, faz necessário que se tenha essa organização do pensamento. Em alguns momentos, essa ação de bate-pronto, ela não será possível, porque vai fazer vai se fazer necessário que se pondere algumas coisas, e o triângulo das restrições ele nos ajuda a ter essa visualização das coisas que devem ser ponderadas dentro de um projeto, para que de fato as coisas possam ir sendo compensadas, se isso vai afetar mais o custo, se isso vai afetar mais o tempo, se isso vai afetar mais o escopo. Esse triângulo das restrições vai ajuda a entender a as compensações que são adequadas para aquele determinado contexto. E essas compensações, elas dependem dessa organização do pensamento. E essa organização do pensamento, ela de fato vem da de raciocinar as coisas para que, de fato, o melhor ato corporal possa ser tomado. Aqui nesse sinal, posso estar sendo um pouco prolixo e talvez possa nesse meu estender das palavras possa ter ficado um pouco confuso, mas vamos lá, vamos recapitular. Quando um projeto ele é planejado e executado, existirão momentos em que terão restrições, ou seja, terão uma restrição ou de custo, ou uma restrição de tempo, ou uma restrição de escopo. E todas essas restrições, elas podem influenciar em 4 fatores, que são a imagem, o risco, o valor e a qualidade. E entendendo
o triângulo das restrições, a gente pode organizar o nosso pensamento para perceber o que de fato faz sentido para aquele contexto. E na situação, no projeto que eu estava envolvido, naquele contexto, a opção que se saía melhor, ou era a melhor opção, era a opção de se criar uma caixa compensatória. Porque ao criar aquela caixa compensatória, isso não afetava drasticamente nem o tempo, não afetava drasticamente o custo e também não afetava drasticamente o escopo. Então, por isso que faz necessário essa organização do pensamento e o entendimento das coisas para que, de fato, as melhores opções diante dos imprevistos possam ser tomadas. Espero que esse vídeo possa ser útil para você. Se você chegou até aqui ao final e você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e deixa aqui os seus comentários para saber que esse assunto lhe interessa. Não deixa de conferir os 2 vídeos que eu falei anteriormente. Um, está no comentei no início do vídeo e o outro mais para metade do vídeo. Então, desejo para você um grande abraço e até o próximo vídeo.